Bom, pessoal, tô chegando e a matéria que a gente vai trazer para vocês hoje ultrapassa literalmente o absurdo e é o vislumbre de um autoritarismo judiciário, né? É o vislumbre do autoritarismo judiciário. Olha o título da matéria. Brasileiro que confrontou Barroso em Oxford é intimado pela Polícia Federal. Então nós temos o primeiro ponto aqui. O cara confrontar o ministro do Supremo e ser convocado. Esse é o primeiro ponto do autoritarismo. Isso mostra que alguma coisa está errada nesse país. Ninguém está acima da crítica no Brasil. A Constituição não dá a ninguém, né, essa imunidade. Pelo contrário, a democracia, ninguém está acima do questionamento, da crítica. Barroso, nesse evento, distorceu um fato para justificar a ideia dele. Foi confrontado ali na hora, né? E não teve xingamento, não, foi um confronto só. Foi chamado de mentiroso, né? Foi chamado de mentiroso. Essas coisas. E o cara, esse é o primeiro ponto. Então você vê, nós não podemos mais questionar aquela caixinha, que é o símbolo da democracia, e agora nós não podemos nem questionar um ministro. Olha a que ponto chegou no Brasil. E o segundo ponto, que é a parte que piora mais ainda, o cara nem no Brasil mora, gente. Há 10 anos que ele mora na Inglaterra. O cara tem até, se não me engano, ele já tem até o visto de cidadão inglês. E a PF quer chamar o cara que mora lá, não tem residência, não tem domicílio no Brasil, tá há 10 anos, quer chamar ele para vir aqui no Brasil explicar, falar por que ele confrontou Barroso. Essa parece a atitude de um país democrático? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem chave Pix, convido você, seja um patrocinador, seja um colaborador, ajude o nosso canal, dê aquela forcinha, a gente precisa muito da sua ajuda. As nossas lives são todos os sábados às 20 horas 30 minutinhos e você já sabe, aqui o seu comentário ganha voz. No final da descrição tem o link para o nosso Twitter, onde você vai encontrar essas e todas as outras matérias. O brasileiro Alexandre Gonch, ou Cons, né, que confrontou o ministro Luiz Roberto Barroso durante uma palestra na Universidade de Oxford em 2022, foi intimado pela Polícia Federal, PF. Ele deve prestar depoimento à corporação nesta terça-feira 2, via aplicativo online. Cons, que mora na Inglaterra há mais de 10 anos e tem passaporte britânico, não sabe o motivo da intimação. De acordo com a PF, o processo tramita em sigilo no Supremo Tribunal Federal, STF. O depoimento está marcado para as 11 horas, no horário de Brasília, no caso ontem, né? Aí tem aqui o Twitter do cara, olha o que ele escreve aqui, né? Alexandre Cons escreve o seguinte: foi intimado pela PF. Qual animal eu perturbei? Ele colocou aqui um desenho de uma baleia, né? Se referindo a Bolsonaro. Tipo, Bolsonaro é uma baleia. E eu, qual foi? Lula, nem no Brasil eu moro. Vergonha. Ele colocou isso aqui, né? Você vê. Interessante isso aqui, né? E aí, enfim. É o questionamento dele. No Brasil eu não moro. Que bicho que eu cutuquei. Gente, é de um país, de uma democracia isso aqui? Não é. Bom, durante uma palestra no Fórum Brasil, promovida por estudantes da Universidade de Oxford e London School of Economics and Political Science, no Reino Unido, Barroso comentou, presta atenção isso aqui, gente, que só para começar, o ministro jamais deveria tratar esse assunto fora. Os desafios que enfrentou na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, TSE.
O evento ocorreu em junho de 2022. Você não vê nenhum outro ministro de outro país, de outra corte, fazendo, primeiro, palestras para cima e para baixo. É o primeiro ponto que a gente não vê. Segundo, falando das coisas que acontecem no seu país. Há uma necessidade desses nossos ministros falarem... Sabe aquela história de quando um assunto é mentira, mas você precisa que as pessoas acreditem, você tem que ficar remoendo aquela história para ver se as pessoas acreditam? É mais ou menos isso. Né? Meses antes das eleições. Precisei lidar com a pandemia, oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria voto ao voto impresso com contagem pública manual. Preste atenção, aqui ele já mentiu. Aqui Barroso já mentiu. Que sempre foi o caminho da fraude no Brasil, disse Barroso na ocasião. Ele já mentiu aqui nessa questão. Porque, na verdade, não tem contagem pública. Não ia acabar com a urna. Pelo contrário, você ia ter um complemento. Mas, é claro, Barroso distorceu a verdade. Não ia ter contagem pública. O papelzinho serviria para caso precisasse fazer uma auditoria. Não para terminar e contar o papelzinho. Não, se houvesse uma necessidade de uma auditoria, você tinha um comparativo. Bom... Ao fim de sua declaração, o ministro foi confrontado por uma mulher que estava na plateia. É mentira, disse ela. Ninguém falou em contagem manual. Apareceu logo depois. Aí, olha só, aí aqui que nó pegou. Ele disse, como vamos confiar nas urnas se o cara que vai presidir foi o cara que soltou o maior ladrão? Interpelou o brasileiro referindo-se ao substituto de Barroso na presidência do TSE, ministro Edson Fachin, ou Fachin. Este último anulou as condenações de Luiz Inácio Lula da Silva, o que possibilitou sua candidatura nas eleições de 2022. Barroso mostrou-se incomodado com as perguntas da plateia. Esse é um dos problemas, preste atenção, que estamos vivendo no Brasil. Um déficit imenso de civilidade, disse o ministro. Quer dizer, o ministro solta um monte de mentiras, é confrontado e aí o déficit de civilidade é das pessoas e não dele. Bom, aí vamos lá. O que Barroso não explicou sobre o voto impresso? Vamos lá. Ao mencionar o projeto do voto impresso, rejeitado pela Câmara dos Deputados em agosto de 2021, Barroso não informou os universitários de que a proposta não defendia o fim das urnas eletrônicas. A versão da proposta de emenda à Constituição, PEC, da deputada federal Bia Kicis, PL, previa o comprovante impresso como segurança adicional conferível pelo eleitor para fins de auditoria, se necessário. Então era uma segurança que você ia ter. A sugestão de contagem pública e manual dos votos impressos foi incluída posteriormente pelo relator deputado Felipe Barros. PL, preste atenção, a comissão especial da Câmara, no entanto, rejeitou o parecer de Barros. Então não tinha contagem pública. Distorção de Barroso. O que fazer quando um ministro da Justiça, do Supremo, mente lá fora para tentar fazer com que a opinião dele tenha validade? Como fazer, gente? Polícia acima da lei. Bom, deixa eu ver aqui. Aí aqui pra gente finalizar. Polícia. Reportagem publicada na edição 207 da Revista Oeste mostra as ilegalidades das ações da Polícia Federal. Impulsionada pela megalomania de ministros do STF, a corporação adquiriu uma independência que descambou para o descontrole. Exemplos desses desmandos ocorreram em janeiro. No intervalo de 7 dias, por exemplo, a corporação revirou os escritórios dos deputados Alexandre Ramagem, PL do Rio de Janeiro, ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência, e Carlos Jordi, PL do Rio de Janeiro, líder da oposição na Câmara. A ação ocorreu durante o recesso do Congresso. Bom, né? Tá aí.
a matéria. Vocês verem. No mês passado, foi a vez de a PF investigar uma suposta tentativa de golpe do ex-presidente Jair Bolsonaro. PL. Em 8 de fevereiro, agentes federais foram à casa de veraneio do ex-chefe do Executivo, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, e apreenderam diversos bens. Recolheram os celulares de um dos assessores do PL, Tércio Anor Tomás, que passava férias ali, e exigiram que Bolsonaro entregasse seu passaporte. Tais operações não passam de verdadeiras pescas probatórias, que visam volta aqui, Fagundes. Que visam a realizar investigações especulativas e indiscriminadas sem objeto certo e determinado, resumiu o advogado Fábio Tavares Sobreira, professor de Direito Constitucional e pós-graduado em Direito Público. O único objetivo do uso desse mecanismo incompatível com o Estado de Direito é pescar qualquer prova que venha a subsidiar uma futura acusação. Jornalista português entra na mira. Olha quanta coisa, gente. No dia da manifestação na Avenida Paulista, que teve a presença de 750 mil pessoas, o jornalista Sérgio Tavares foi retido ao entrar no Brasil pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Segundo a Polícia Federal, Tavares informou na imigração que veio ao país para um evento de apoio a Bolsonaro. Para isso, argumentou a corporação, seria necessário um visto de trabalho. A PF alegou em nota que o procedimento é padrão. Padrão, gente. Padrão. Tal indivíduo teria publicado em suas redes sociais que viria ao país para fazer a cobertura fotográfica de um evento, declarou a corporação. Tavares ficou 4 horas detido até ser liberado e se dirigir ao evento. Durante o interrogatório, a PF indagou o jornalista sobre comentários que ele teria feito em relação à democracia brasileira. Estranho, né? Eles criticaram tanto isso, diziam que isso acontecia no período militar, né? Aí é bonitinho você ver os caras na rua, né? Não ao 64! E nesse momento nós estamos vivendo pior do que 64, cara. No dia seguinte, o advogado do jornalista, Eduardo Bor, contestou a afirmação da PF e disse que, pelo fato de Tavares ter vindo ao Brasil de forma independente, sem remuneração de nenhuma empresa brasileira, o visto de trabalho não era necessário. Tá na lei isso daí. Tá aí, gente. É o que a gente tá vivendo, cara. O Brasil de hoje. Sem base legal. Vamos lá que ainda tem mais aqui. A tentativa de formar um cerco a Bolsonaro teve prosseguimento 2 dias antes da manifestação da Avenida Paulista. Em depoimento à PF sobre a suposta importunação de uma baleia em São Sebastião, que é o comentário que o nosso amigo fez lá em cima, né? Qual baleia, que animal que eu importunei, né? Em junho de 2023, Bolsonaro foi surpreendido ao preencher um questionário. Um dos tópicos pedia que o ex-presidente informasse se ele era cisgênero. Boa essa, né? A terminação é usada para pessoas que se identificam como o sexo com que nasceram, o oposto de transgênero. Olha o Brasil que nós estamos... Quanta coisa está esculhambada, né? Essa conduta segue as diretrizes do governo Lula para políticas LGBT+. Não se trata de uma lei, de modo que a aplicação do questionário sobre o gênero dos depoentes é uma decisão da Polícia Federal. Então, se eles adotaram, é porque houve influência do governo, já que não é uma lei. Né? A PF quebrou o sigilo do advogado Ralph Tortman, que trabalha na defesa dos supostos autores do que teria sido uma agressão. No dia 20 de fevereiro, o ministro Dias Toffoli, STF, relator do processo, determinou a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil que fossem retirados do inquérito os diálogos entre Tortman e seu cliente. A conversa havia sido incluída no relatório da PF, assinado pelo delegado Hiroshi de Araújo Sikaki, responsável pelo caso. Ou seja, uma vez que foi divulgado, o sigilo não é aquela velha... Eles quebram o sigilo, soltam a bomba, não, retira, mas já foi feito, né? Já foi. Vai retirar o quê? Ninguém vai esquecer o que foi dito.
É o Brasil, gente. A conversa entre o advogado e o seu cliente não poderia ser divulgada nunca, muito menos contada nos autos, afirma o jurista Ives Gandra da Silva Martins. Tanto isso é verdade que o ministro Toffoli, na dúvida, retirou dos autos. Se mantida fosse, iria violentar o direito de defesa. O jurista acusa a falta de transparência nessa investigação, já que o ministro Alexandre de Moraes não liberou até agora as imagens do ocorrido, captadas e enviadas pela administração do aeroporto. Sakaki destacou que a gravação não possui áudio, o que compromete a plena elucidação dos fatos, em razão da divergência dos depoimentos. Tenho a impressão de que, até para que não pairasse dúvida nenhuma, o vídeo deveria ser apresentado, observou Gandra Martins, para toda a população. É como houve, digamos, uma notícia jornalística, todos os jornais do Brasil anunciaram, todos tomaram conhecimento. O vídeo, se fosse disponibilizado no país inteiro, facilitaria para entender o que realmente aconteceu. Talvez esse seja o problema. Bom, tá aí a matéria. Tá aí a matéria, né? O cara tá lá na Inglaterra, gente. E aí a gente viu os outros abusos. Quando você para pra ver, isso aqui é só uma parte, gente. Tem muito mais coisa aqui. Mas quando você para pra prestar atenção, juntar todo o pacote... Gente, é de dar medo à justiça brasileira. Quando, na verdade, era pra ser o porto seguro do cidadão. Hoje, mudou de porto seguro para terror. Comentários para a gente finalizar aqui a matéria. Maria de Lourdes Constanza comentou: Deus no comando de tudo. Aguardemos os acontecimentos, com fé e confiança. Amém, comentou ela no vídeo aqui. Após áudios de Mauro Cid, advogado de Bolsonaro pede queda no sigilo dos depoimentos. Marcado. Provavelmente nunca vamos ver isso aqui. Fabrício Silva também comentando aqui. Deixa eu ver. A Câmara é pequeno, tanta gente que vai comparecer. Se fosse algum evento de Lula, poderia não dar. Ninguém mesmo. Aí podia fazer lá na Câmara mesmo, né? Desembargador proibiu homenagem a Michele Bolsonaro no Teatro Municipal de São Paulo. Tá aí, gente. Um abraço. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações para vocês. Fui!